compartilhar minha tela, só um pouquinho. Vou compartilhar toda a minha tela, porque eventualmente eu vou para alguns links, tá? Então, vou compartilhar a minha tela completa. Qualquer coisa vocês me avisem aí. Tá dando para ver? Sim, Luana. Tá? Obrigada. Então, né, aqui o título, então, do nosso mini curso, né, a gente vai estudar, então, construções nas janelas 2D e 3D, e o uso de smartphones, né, do GeoGebra, então, nós três aí que estamos à frente do mini curso. Então, hoje, né, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho sobre construções e relações entre funções e seus gráficos, e construções, né, em geometria plana, ali no finalzinho, né, da minha fala. Então, primeiramente, eu vou fazer uma breve introdução, vou falar alguns aspectos de como a gente consegue estudar, por exemplo, o cálculo no GeoGebra e ferramentas ali para estudar um pouquinho de geometria plana também, tá? Lógico também, né, que eu não vou conseguir falar todas as possibilidades para estudar cálculo, por exemplo, mas alguns itens ali sobre funções que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Então, o GeoGebra, não sei se todos conhecem e têm familiaridade, né, com ele é uma aglutinação de geometria com álgebra. Então, né, se você olhar o nome ali, Geo, de geometria, e Gebra, de álgebra. Então, juntando, a gente teve esse software livre, né, que a gente chama de GeoGebra, tá bom? Além, né, a gente tem muito fixo isso, geometria e álgebra, mas conforme o tempo foi passando, né, então já é um programa aí um pouco antigo, a gente tem inserção de outros ramos da matemática. Por exemplo, hoje você consegue estudar estatística com GeoGebra, e inclusive outras áreas aí, como física, tá? Astronomia, né? Eu usava muito GeoGebra para fazer minha tese, às vezes, quando eu estava estudando ali alguns escritos de Kepler, eu fazia algumas construções, e era muito interessante, né? Porque você consegue, de uma maneira muito rápida, ver, né, ali resultados de geometria ou, né, de funções, enfim, que você esteja estudando, né, ao invés de ficar ali com lápis e papel. Então, é um avanço muito grande para a matemática. Aqui eu trouxe, então, né, o criador do GeoGebra, que é o professor Marcos. Ele criou, ele começou esse projeto em 2001, com uma parte da dissertação dele de mestrado. E o GeoGebra foi um sucesso, né? Ele já é usado em 190 países. Esses dados eles devem ser maiores, né? Um pouco antigo que eu peguei. Já traduzido aí para mais de 55 idiomas. A gente tem muitos institutos internacionais aí do GeoGebra, com o intuito muito de divulgar, de apresentar iniciativas educacionais do seu uso, tá? Aqui no Brasil mesmo, né? A gente tem um dos institutos, o Instituto Internacional ali de São Paulo, e a gente tem a revista desse Instituto Internacional, que inclusive, né, eu fiz até uma publicação, faz alguns anos atrás ali, que a gente publicou um artigo sobre o movimento retrógrado de Marte. Então, vou até mostrar aqui para vocês, só para a gente ver algumas possibilidades, né, que dá para a gente usar, então, o GeoGebra. Vou até abrir aqui. Aqui a gente tem os materiais, né, do GeoGebra, que eu também vou falar logo em seguida. A gente tem como se fosse uma comunidade, que depois vocês podem entrar, para compartilhar materiais, para também baixar materiais de colegas. Então, muitas vezes, né, eu uso muito esse recurso, está meio corrido, a gente acaba baixando ali um material que já está previamente pronto, e depois você faz modificações, se a pessoa permitir ali. E isso é muito legal, porque você realmente consegue ver possibilidades, e muitas vezes dá até para você ver ali quais foram os passos que a pessoa usou para fazer aquela determinada construção. Então, aqui, né, isso daqui é um material que eu produzi, então, que depois acabou saindo um artigo, né? Se a gente olhar aqui, ó, vamos supor que o planeta esteja ali nesse ponto R, não sei se está dando para ver, mas eu vou colocar aqui para animar. Então, a gente tem um movimento da Terra, né, e de Marte, e dali, ó, ele vai fazer esse movimento retrógrado. Então, dá para ver exatamente isso no GeoGebra. Aqui, né, tem até também um recurso bem legal, né, eu não vou conseguir falar hoje, mas dá para você fazer como se fossem slides aqui dentro, né, então você tem lá etapa 0, você faz uma construção e coloca um texto. Etapa 1, aí mais o texto, a construção, e assim por diante. Então, então, conforme eu vou passando, a gente consegue, então, visualizar o texto que você quer ali, que pode ser de uma demonstração matemática, ou, né, ideias que você queira colocar ali, e a construção logo ali em seguida ao lado deste texto, tá bom? Então, né, mais aí possibilidades. Aqui, né, tem até, deixa eu ver se eu consigo ir para a minha página.
Então, aqui, só para mostrar para vocês, né? Então, tem como vocês... favoritos aqui, se você colocar no geral, tem como seguir uma pessoa, então é uma rede social mesmo do GeoGebra e é bem legal, porque você consegue postar e visualizar ali materiais dos colegas, tá bom? Então, voltando aqui para a apresentação, então aqui, né, nesse print aqui que eu tirei, dá para ver ali, né, que tem seguir, enfim, alguns materiais que eu coloquei, muitos deles, né, baseados em astronomia, porque foi parte do meu projeto de mestrado, depois do doutorado eu acabei continuando, então sempre estava ligada a este tema. Né, particularmente, eu gosto muito do Classic 5, né, vou até colocar o link aqui para vocês, deixa eu colocar aqui no chat, deixa eu achar onde que tá aqui. Tem como vocês, né, baixarem, não sei se todos vocês já têm o GeoGebra Classic 5, né? Então, aqui nesse link você consegue baixar ele. Então, por que eu gosto, né? E muitos matemáticos preferem também ele. Não é só por conta dos recursos avançados. Eu acho ele um pouco mais estável e a organização dele eu acho mais interessante. Se você for lá para a calculadora, que são outros recursos, né? Ou até mesmo ali para o smartphone, que o João vai falar no terceiro dia, também tem vários desses recursos, né? Mas eu sou mais adepta ali ao Classic 5 por uma questão visual e também, lógico, dá para fazer recursos mais avançados dentro dele, tá bom? Mas, como eu disse, né, fica a seu critério qual GeoGebra você quer usar, qualquer versão, tá bom? Então, lá no final da página ali do link que eu enviei, vocês conseguem fazer o download do GeoGebra. Então, aqui no caso, né, que eu preparei hoje, dá para a gente estudar muito do cálculo diferencial com o GeoGebra. Então, eu lembro que eu comecei a estudar com ele ali por volta de 2009, 2010. Em 2009, a minha professora do ensino médio tinha um projeto com GeoGebra, então eu já conhecia. E daí, quando eu comecei o curso de cálculo, eu percebi isso, né, que eu conseguia visualizar gabaritos de cálculos que eu tinha feito ali na disciplina. Então, isso é muito legal também, porque você começa realmente a associar, por exemplo, o gráfico de uma função com a janela algébrica. Então, qual que é o formato daquela função, né? Qual que é a lei de expressão dela? E isso é bem legal, eu acho que é um avanço mesmo, e até hoje eu uso para estudar matemática e indico muito aos meus alunos, né, e todos que querem aprender. Então, aqui no Brasil, né, a gente tem ali um curso clássico, seria o curso que começa ali com funções, vai para limites, depois derivadas e integrais, né? A gente sabe que historicamente não foi essa ordem, mas a gente acaba estruturando assim o nosso currículo. Então, lá no estudo de funções, por exemplo, se você baixar o GeoGebra, você vai ver que ele tem esse formato aqui, tá? Vou colocar aqui um pouco maior, não sei como que vocês estão assistindo o curso, só para a gente conseguir colocar aqui 24 pontos, né? Vocês viram que eu fui aqui em opções, né? E dá para a gente alterar aqui diversas coisas, uma delas é o tamanho da nossa fonte, tá bom? Então, aqui em cima, vocês estão vendo que na vertical ali, a gente consegue, deixa eu minimizar aqui, a gente consegue visualizar algumas ferramentas, né, que já estão ali definidas, e você consegue só clicar ali em cada uma delas e já usar imediatamente. Do lado esquerdo, a gente encontra a janela de álgebra, do lado direito, a gente tem essa janela de visualização em 2 dimensões, tá? Dá para a gente usar em 3 dimensões também. Então, por exemplo, né, vamos começar com algumas funções mais simples, assim, que a gente possa estudar. Vou pegar a função identidade. Então, eu posso colocar aqui f de x igual a x. Então, a gente sabe que esse gráfico... Vocês viram que eu digitei, né, normalmente, f de x igual a x. Não teve nenhum segredo ali. Então, a gente tem que o gráfico dessa função é uma reta, né? Uma reta ali no primeiro e terceiro quadrante, né? Uma bissetriz ali, que é o gráfico que a gente já está acostumado, né? Se você quiser, né, vamos colocar outro gráfico aqui. Vou colocar uma função que seja, sei lá, g de x, que é igual a seno de x, por exemplo, tá? Então, coloquei ali o gráfico de f de x igual a seno de x. Vocês percebem que imediatamente ele vai escolher para a gente uma cor, né? E a cor é sempre associada, né? Vocês percebem que ali está verde no f de x, o gráfico ficou ali a reta em verde. Em vermelho, o gráfico ficou em vermelho, né? O GeoGebra vai acabar fazendo essas escolhas. Eventualmente, né, você pode também usar o programa, que é uma coisa que eu uso muito, para preparar um material didático.
ou, não sei se todo mundo está na graduação, ou já está na pós, os participantes do curso agora, você vai escrever um artigo, né? E no artigo você estuda uma função lá, e você quer colocar essa função no seu trabalho. Então, você pode usar o GeoGebra para criar figuras, né, daquele estudo ali que você está fazendo, daquela função que você estudou, tá? E daí, você quer mudar a sua cor, você não quer que seja vermelho, por exemplo. Então, a gente pode vir aqui, ó, eu cliquei em cima da minha função, do gráfico dela, com o botão direito, tá, do mouse, e eu vou aqui em propriedades. Então, em propriedades, às vezes vai demorar um pouquinho para abrir, né? Mas a gente tem ali, ó, vários itens que eu consigo modificar nessa minha função. Então, por exemplo, a cor. Você pode vir aqui, ó, em cor e alterar, por exemplo, sei lá, para azul, tá? Então, altera ali o gráfico e também na janela de álgebra, né? Eu vou aproveitar e já vou mudar o gráfico, então, vou aqui, ó, em mover, que é esse primeiro item aqui, né, nas minhas ferramentas, ó, vou clicar aqui em cima, aí percebe que quando eu fui lá em mover e cliquei em cima do gráfico em verde, já dá pra gente alterar também aqui, ó, porque já tava, né, ali no item das cores, então eu já consigo fazer a modificação dessa cor, vou colocar sei lá, um laranja, tá? O que mais que dá pra gente fazer? Ó, no básico, você consegue mudar também o nome aqui, né, colocar, sei lá, eu quero que seja H, por exemplo, você também consegue modificar. Aqui em estilo, isso daqui eu acabo usando bastante, porque muitas vezes, se você deixar a linha muito fina, né, quando você coloca lá no seu documento, às vezes nem aparece muito ali o traço da função. Então, é interessante, às vezes, deixar um pouquinho mais grosso ali, né? Então, mudei aqui, você pode ir até 13, tá? Olha a diferença, né? Se fosse 1, por exemplo, aqui, ó, 13. Então, a gente consegue fazer esse tipo de modificação também. A opacidade ali, né, uma certa transparência ali do traço. Estilo, eu também consigo modificar aqui, sei lá, eu quero que a função seja tracejada, então mudem ali o estilo para esses tracinhos ali no meu gráfico, tá bom? Então, isso, né, aí, colocando para vocês algumas possibilidades. Se você quiser, às vezes você está com muitas construções, o que acontece? Começa a ficar muito poluído, daí já aconteceu muito isso comigo, principalmente quando eu estava estudando algo da minha tese, que às vezes são tantos elementos ali, eu estava usando várias canetas que o Kepler fazia, e eu queria verificar, e eu começava até a me perder, às vezes, né, dependendo da sua construção, ali no programa. Então, o que você pode fazer? Você pode esconder. Então, se você viu que eu cliquei ali no canto esquerdo, na bolinha que estava pintada, se você clicar ali, a bolinha nem vai ficar sem pintar, digamos assim, então o gráfico da função ela desaparece. Mesma coisa aqui para o seno, se eu quiser que não apareça, eu posso fazer isso e esconder. Ou seja, não é necessário apagar a função, porque você pode querer usar novamente essa função, então é só trazer ela de volta ali, clicando em cima, tá bom? Eu vou colocar aqui o gráfico de uma outra trigonométrica, por exemplo, cosseno de x. Estou fazendo as mais tradicionais, assim, mas você pode fazer gráficos de funções bem mais complexas, tá bom? Outra coisa, né, que é bem legal de falar aqui, ó, vocês estão vendo que tem o eixo, né, os eixos ali do nosso plano, que é o x e é o y, né? Então, eu posso vir aqui, ó, sobre o eixo, clicar com o botão direito e vou lá em propriedades. Então, fui lá, cliquei com o botão direito, fui em propriedades. Se você vier aqui, ó, deixa eu ver onde que é. Aqui em eixo X, preferências, tá. Então, aqui, ó, se você vier aqui nesse segundo, tá bem pequenininho, eu acho, não sei se todo mundo vai conseguir ver, mas em cima, aqui embaixo do preferências, janelas de visualização, a gente tem vários desenhos. Se você for no segundo desenho, vai abrir básico, eixo X, eixo Y e malha, tá? Então, ó, eu posso vir aqui em eixo X, né? Então, se você vier em eixo X, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode, olha só, colocar um rótulo, por exemplo. Vocês viram que não está aparecendo o X ali, né? Que a gente está mais acostumado. Então, você pode colocar que esse eixo é o X, então ali no cantinho direito, né, da minha seta do eixo X, apareceu esse rótulo que é o X, tá? Distância. Deixa eu vir aqui. Em distância. Em distância, a gente tem 1, ou seja, no eixo X ele vai de 1 em 1 unidades. A gente tem π e π sobre 2. Por que é interessante, às vezes, mudar para π sobre 2? Né? No caso das funções trigonométricas, a gente coloca ali o nosso domínio, né, nos radianos. Então, eu vou colocar aqui, ó, π sobre 2.
Então, percebe que mudou, então, ao invés de ter ali os números, né, números reais, a gente tem, então, esses valores em radianos, né? Então, isso é bem legal também da gente alterar. Se você quiser de pin também, é uma outra possibilidade, tá? Daí ficou mais espaçado ali, né, os números. Mas a gente tem, então, essas opções, tá bom? Bom, qualquer coisa, vocês podem, né, tomar a palavra aí, podem fazer perguntas. Não sei se está indo muito rápido também podem aí me guiando. Eu vou fazer algumas operações com essas funções. Eu vou colocar aqui, ó, a função f de x igual a x de volta. A gente pode ter, por exemplo, a soma das funções. Então, eu vou colocar aqui, ó, f de x mais h de x, por exemplo. Então, mais h de x. Então, ó, ele está fazendo o gráfico, e aí, ó, ele escolheu o nome, tá vendo? Você pode escolher o nome, né, que você quer para essa função, que nem eu quero que essa função seja j de x igual, que seria f de x mais h de x. Você pode. Se você não fizer isso, se você digitar, né, ali como vocês viram na entrada, f de x mais h de x, ele vai escolher um nome para a função, ele escolheu o p de x, tá? Então, a gente tem essa função soma. Posso fazer também uma função que seja subtração. Então, f de x menos h de x, por exemplo, tá? Então, a gente tem aqui também essa possibilidade. Vou só esconder aqui. Outra coisa, né, que a gente pode ter aqui é fazer a multiplicação, f de x, vou colocar aqui na minha entrada, vezes, e vezes a gente vai colocar um asterisco, aí g de x, por exemplo, não, ali a nossa é h, né, h de x, vou colocar, poderia ser g também, tanto faz, tá? Só um exemplo, h de x, tá? f de x vezes a h de x, por exemplo. Então, a gente tem esse gráfico ali. E você pode fazendo, né, as operações com as minhas funções, tá bom? Às vezes, né, eu vou colocar aqui uma função, eu vou apagar tudo, vou colocar o gráfico de 1 sobre x, que é um gráfico bem comum no cálculo, né? Então, nesse gráfico, vocês observam, né, que ele vai ser construído ali no primeiro e no terceiro quadrante, e a gente consegue ver um conceito bem legal, que é o conceito de assíntota, né? Então, uma assíntota é um conceito lá do cálculo, que a gente tem retas que podem ser verticais ou horizontais, em que o gráfico ele chega próximo dessa reta. Vou falar de maneira bem intuitiva, não sei em qual ponto vocês estão no cálculo. Então, o gráfico ele chega próximo dessa reta, mas ele não ultrapassa, né? Ele não toca. Então, se você observar, quem são as assíntotas deste gráfico, né, de 1 sobre x? É o eixo X, uma assíntota horizontal, e a gente tem o eixo Y como uma assíntota vertical. E você consegue, ó, vou colocar a assíntota do objeto, deixa eu colocar aqui S de X, eu acredito que ele... Ó, você percebe que o GeoGebra, ele consegue, né, mostrar pra gente as assíntotas, então, que ele deu as equações dos eixos, né, Y igual a 0 e X igual a 0 ali pra gente, que são essas retas, tá bom? Às vezes, né, também é muito legal a gente estudar, deixa eu só colocar aqui, ó, o deslocamento do gráfico. Então, vou colocar entre parênteses, por exemplo, de x menos 1 embaixo. Então, ó, x menos 1, o que aconteceu? Vocês viram que eu coloquei entre parênteses, né, porque o GeoGebra tem que entender que é 1 que eu vou dividir por x menos 1. Todo x menos 1, um bloco ali, né, uma expressão em bloco. Então, tem que isolar por parênteses. A mesma coisa que a gente faz na calculadora, né? Se você for digitando, sei lá, meio mais 1. Então, ele vai entender, a calculadora entende que é meio, que depois vai somar 1. Se você quer o mais 1 embaixo, você tem que colocar entre parênteses ali no denominador, tá bom? Então, ó, o que aconteceu com o gráfico? Quando eu retirei uma unidade ali em 1 sobre x, o gráfico ele foi uma unidade para direita, né? Então, você viu todo o deslocamento, ou seja, a minha assíntota agora, vertical, no caso, é a reta x igual a 1, tá bom? E a assíntota horizontal não mudou nada, né, porque eu continuo ali. Se fosse para poder fazer deslocamento na vertical, vou até colocar aqui, ó, acabei apagando, deixa eu ver se consigo mudar. Ó, 1 sobre x, aí eu vou colocar aqui fora, menos 2, por exemplo. Então, ó, 1 sobre x menos 2. Vocês viram que agora eu tirei 2 da expressão que era 1 sobre x. O que aconteceu? O gráfico, ele desceu 2 unidades, né? Então, agora, quem que mudou? Foi a minha assíntota horizontal, que se tornou a reta, que é uma função constante, y igual a menos 2, tá bom? Então, é muito legal a gente, né, usar esse recurso, como eu disse, para aprender comportamento de funções, essa questão, né, que a gente estuda no cálculo de deslocamentos também é muito legal, tá bom? Bom, nessa parte seria isso, né, dessas funções mais comuns. A gente também consegue, vou
até apagar aqui. Acho que eu vou abrir um novo arquivo. Ó, se você for em arquivo novo, ele vai perguntar se você quer gravar essas modificações, né? Então, você pode gravar no seu computador, ou né, onde você esteja usando o GeoGebra. No caso aqui, eu não tenho interesse em gravar, vou colocar em não gravar. Aí ele volta na configuração, né, inicial, tá vendo que ficou até um pouco menor. Eu vou de novo em tamanho da fonte. Tá aqui 24, que eu acho que é um tamanho bom. Deixa eu fechar esse lado direito aqui. Se você vier aqui ao Mover, que é essa última ferramenta, você consegue arrastar, e daí você consegue colocar aí os eixos onde você quer, onde você gostaria que ficasse. Bom, a gente consegue, então, vou criar controles deslizantes, tá? Então, aqui, esse penúltimo quadradinho, a gente tem controle deslizante. Cliquei nele, vou clicar em qualquer lugar do meu plano, então a gente tem ali um nome para esse controle. Eu vou colocar o nome x_1 para ficar x índice 1, sabe, embaixo. O mínimo e o máximo desse controle, o que o controle deslizante é, né? Ele é literalmente um controle mesmo, que você consegue colocar o mínimo e o máximo. E os valores vão variar dentro desse intervalo. Então, no caso ali, eu vou deixar o jeito que está ali mesmo, tá? Menos 5 até o 5, e você consegue colocar ali um incremento. O que é esse incremento, então? Você quer que esses valores, eles variem ali de menos 5 até 5, indo de 0,1 e 0,1. Vou colocar aqui, então, ó, 0,1. Então, 0,1 que a gente usa, tá? Posso querer que fosse 1 em 1, aí eu colocaria 1. Ou de 2 em 2, colocaria 2, e assim por diante. Então, eu vou criar esse controle. Então, a gente tem esse primeiro. Vou colocar aqui agora mais um controle, tá? Que eu vou chamar de x2. Então, x_2, de menos 5 até 5. Um incremento também, vou colocar aqui 0,1. Mas, como eu disse, você pode escolher. Vou colocar isso aqui mais alinhados, mas você pode deixar também na posição que você quiser, tá? Aí, na entrada, a gente consegue estabelecer o quê? Eu consigo estabelecer o intervalo onde eu quero que a função esteja definida. Então, você está lá estudando, mas você não quer o gráfico que tem um domínio, sei lá, do menos infinito até o mais infinito. Você quer um gráfico em um intervalo ali definido. Então, eu posso vir aqui, ó, e vou começar a digitar em função, né? E a gente tem aqui uma opção, ó, função, que é o segundo ali que eu selecionei, que é, então, função, valor de x inicial, valor de x final. Então, vou selecionar essa sintaxe ali, né, do comando. Vou colocar uma reta. Então, x mais 2, tá? Coloquei essa reta. O valor de x inicial, vou colocar x_1 e o valor de x final, x_2. Então, aqui, o que aconteceu? Não saiu nada, né? Porque vocês estão vendo que o x1 está no 1 e o x2 também está no 1. Então, a gente tem que modificar aqui, ó. Conforme eu vou mexendo, vocês estão vendo que o gráfico ali está sendo traçado? Então, ó, do menos 5, ele pegou aqui o nosso menos 5. Vou aumentar aqui, ó, indo para cima. Então, colocar no 3,7 ou no máximo ali, que seria 5. Deixa eu fazer um deslocamento aqui. Então, perceba que eles mostrou o gráfico dentro desse intervalo. Até aqui, ó, se você observar na janela de álgebra, né, a gente tem a construção da reta e o intervalo ali, que foi do menos 5 até o 5, ok? Então, esse é um recurso. Tem um outro também, que é muito legal, que eu, na verdade, descobri até recentemente, eu não tinha o costume de esboçar, gráficos que são definidos por partes. Então, por exemplo, sabe aqueles gráficos assim, esse x está entre menos 1 e 0, aí você escolhe, né, se é fechado ou se é aberto, a função é definida por uma constante, 4. Se for do 0, aí se você fechou no 0 antes, né, você tem que abrir agora no 0, do 0 até o 10 é tal função, x ao quadrado, tá? Você consegue fazer esse tipo de função também dentro do GeoGebra. O que a gente vai usar? A gente vai usar um comando que é se, então, falando duas vezes aqui. A gente vai colocar aqui, ó, se, e daí, eu vou colocar aqui, ó, vou abrir um colchete, esse se, vou escolher aqui, então, um intervalo. Deixa eu só apagar aqui para não ficar muita coisa na tela. Novamente, aquela coisa, é bom você escondendo para não se perder. Então, vou colocar ali se, vou escolher um intervalo aqui, vou colocar 0, menor ou igual, você pode digitar assim, ó, menor ou igual mesmo, tá? Não sei se tem outra forma de fazer isso, mas eu geralmente faço assim, menor e igual, você digita os dois símbolos, ele vai entender. Aí, x
e daí vou colocar aqui, menor que 3, tá? Vírgula. Aí você vai colocar qual que é a função. Então, você define o intervalo primeiramente, na primeira parte do comando, depois você define qual que é a sua função. Então, vou colocar aqui função constante 4. Daí, vírgula, vou colocar se, de novo. Vou colocar em minúsculo aqui, acho que ele vai entender. Vou colocar um colchete, daí vou colocar 3. Agora, como eu deixei aberto no 3, eu vou repetir esse 3, eu posso colocar menor ou igual se eu quiser. Então, menor ou igual, x, e menor que 6, por exemplo. Daí, eu vou colocar uma vírgula e vou definir outra função. Vou colocar aqui o x, tá? Então, deixa eu só selecionar aqui o Ctrl Z. Vou digitar de novo que acabou sumindo. Então, se aqui 0 menor ou igual que x, menor que 3, eu defini como 4, depois se, do colchete aqui novamente, se for 3, menor ou igual que x, menor que 6, por exemplo, vou colocar x aqui, tá? Então, olha só, o que aconteceu ali, né? Você tem essa função definida por partes. E como eu não coloquei nome nenhum, né, ele escolheu o nome de g de x. Então, 4, função constante, dentro do intervalo que vai de 0 até 3. Aí, de 3 fechado até 6, ele colocou ali o gráfico da nossa função como sendo a função identidade, tá bom? E você pode brincar muito com isso e para estudar, por exemplo, limites, né, limites laterais, que são os exemplos bem comuns. Quando você pega funções desse tipo aqui, que nem estudando em torno do ponto 3, né, então o limite de quando x tende a 3 pela direita, né, que está dando ali próximo ao 3. E pela esquerda, ó, se você pegar a esquerda do 3, está indo lá no 4. Então, quando esses valores são diferentes, o limite não existe. Então, já vou ficando com esses conceitos aí, não sei se todos, né, já estudaram. Legal, então a gente tem isso. A gente também consegue, isso daqui é bem legal, aqui no Brasil, né, a gente estuda isso bastante, na maioria dos cursos, no cálculo 2, que é a parte de sequências, de séries, e, né, algumas vezes ali, a gente faz o esboço de gráficos em pontos, né, que são números inteiros, e a gente consegue ver o comportamento de uma certa sequência. Então, dá para a gente também estudar um pouco disso no GeoGebra, tá? Vou abrir um arquivo novo aqui. Não vou gravar, né, mas você pode gravar. Vou aqui em opções, tamanho da fonte, para aumentar aqui novamente, vou colocar em 24. Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Então, vou colocar aqui uma função que seja colocar x ao quadrado, tá? Então, f de x igual a x ao quadrado. Não coloquei f de x, mas a primeira letra que ele escolhe sempre é f. Eu vou criar 3 controles deslizantes, tá? Então, eu vou vir aqui de novo na penúltima, que já está até selecionado, né? Pode clicar em qualquer lugar do plano. A gente vai colocar, então, o primeiro controle deslizante como sendo x1. Vou aumentar um pouco aqui, vou colocar de menos 10 até 10. E colocar um incremento de 1. Então, o que significa incremento mesmo? Significa que o meu gráfico, né, os meus valores dentro desse intervalo, de menos 10 até 10, ele está indo de 1 em 1. Então, menos 10, menos 9, menos 8 e assim por diante. Vou dar um OK. Então, apareceu ali nosso controle deslizante. Eu vou vir aqui, vou clicar novamente, vou fazer um segundo controle x2. Novamente, vou mudar aqui para menos 10 até 10. Colocar um incremento também de 1 em 1, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um terceiro controle deslizante. Então, esse terceiro controle eu vou chamar de incremento. E daí, esse incremento, eu vou colocar o seguinte, de 0 até 2. De 0 até 2. E vou colocar de 0,1 e 0,1. 0,1. Vou dar um OK aqui, tá? Então, a gente tem aí uma função e 3 controles deslizantes. Ok, então o que eu vou fazer agora? Aqui eu vou colocar uma lista que vai ser uma sequência. Deixa eu ver aqui, vai ser uma sequência. E quando você faz isso, ó, percebam que já aparecem várias possibilidades ali, né, que a gente já vai entender. A gente vai pegar o seguinte, eu vou pegar a sequência, esse último, que é a expressão, a variável, o valor inicial, o valor final e incremento. Então, por isso que eu criei esse terceiro controle chamado incremento, para colocar nesse incremento do final da sintaxe ali do meu comando, tá? Então, vou selecionar. A expressão vai ser a seguinte, vou colocar como sendo i, e f de i
como sendo pontos mesmo, tá? Então, eu coloquei I e F de I. Dados, né, como eu estou colocando pontos, a minha variável ali, percebam que eu coloquei como sendo I, então, vou colocar I. Valor inicial, vou colocar ali, usando os controles, né, x1. Valor final, vou colocar x2, x underline 2. Meu incremento vai ser o meu R, que é o meu controle que eu já tinha criado ali, tá bom? Então, a gente tem essa expressão, né, de sequências, I e F de são os pontos que vão ser colocados ali, o I é a variável, do x1 até o x2, incremento, tá? Vou dar um Enter, e daí, o que aconteceu, né? Só ficou um ponto ali, porque, de novo, o x1 e o x2, eles estão ambos em 1. Então, vou fazer o seguinte, vou diminuir o x1, perceba que já foi colocando ali, o GeoGebra já foi esboçando, né, mais pontos, então, vou até aumentar aqui o x2, Então, e tá indo de 1 em 1, né, mas, a gente pode colocar valores maiores. O que acontece quando eu coloco valores maiores, né? Aumenta o espaçamento desses pontos. Se eu colocar aqui valores menores, então, a gente tem, né, mais pontinhos ali da minha sequência de valores, né, na função x ao quadrado, só com entradas, com domínios ali, né, que são números inteiros. Até escondi ali x ao quadrado, que é mais comum aparecer assim quando você estuda sequência, né, só os pontos mesmo. Mas, obviamente, olhando assim, quem já está familiarizado vai ver que é uma parábola, no caso, x ao quadrado, ok? Então, essa também é uma outra possibilidade de construção dentro do GeoGebra, né, no contexto de funções, aí dentro do cálculo. Outra coisa, a gente pode fazer funções de uma maneira mais geral, só com a definição dela. Que nem, eu vou pegar uma função quadrática. A gente geralmente coloca funções quadráticas como sendo f de x igual a x quadrado mais bx mais c, né? E lembrando que o a não pode ser zero. Porque o que acontece? Se o a é zero, a gente vai ficar só com bx mais c. E bx mais c, né? A gente tem uma função polinomial do primeiro grau, uma função afim. Então, vou fazer o seguinte, vou esconder aqui, eu acho que não vai. Às vezes eu acabo abrindo um arquivo novo, que algumas vezes ele trava, não sei se é o meu computador, quando está muito carregado. Então, funções com parâmetros, né, que a gente consegue alterar. Vou colocar aqui no programa 3 controles deslizantes, tá? Então, vou colocar um controle, que vai ser meu A, vou colocar aqui um incremento de 0,1, vou dar um OK. Vou colocar aqui um B, um incremento também de 0,1. Não, ok. E vou colocar também aqui um C, né, com incremento também de 0,1. Aí, aqui, deixa eu ver mais para cá, que aqui ficou ruim de ver. Aqui na entrada, eu posso colocar a definição da nossa função quadrática. Então, f de x igual a x ao quadrado, ao quadrado, né, eu acho que eu acabei não falando isso, mas geralmente quando a gente quer levar, igual na calculadora, a gente coloca esse chapéu 2, que seria x ao quadrado, chapéu 3, x ao cubo, assim por diante, mais dx mais c, tá? Então, quando você faz isso, perceba que ele acabou construindo aqui pra gente um gráfico de uma função quadrática, que o a, o b e o c é igual a 1. O A, B e C igual a 1 é por conta dos controles deslizantes, mas, eu posso alterar. Então, deixa eu só sair daqui, que ele tá entendendo que eu tô nos controles ainda. Sempre que você quer mexer, vai lá na setinha ou naquela cruz do último que você consegue fazer os deslocamentos. Então, A igual a 1, né? Vou colocar um A negativo. A igual a 0. A igual a 0, ele já entendeu. O gráfico não é mais uma função quadrática, agora o gráfico vai ser uma reta, né? Da função afim. Vou colocar menos 1, né? Menos 0,1. Quando você coloca valores negativos, né, a gente sabe que o efeito no gráfico é dessa questão da concavidade voltada para cima, valores positivos, concavidade voltada para baixo, valores negativos. A gente também consegue mexer aqui no B, e consegue ver, né, o deslocamento que faz no gráfico quando você mexe o B. O C, né, que vai ter um efeito, de subida e descida do gráfico, tá? Isso também é uma outra possibilidade, tá bom? Beleza, então de funções, né, seria isso. Eu vou passar uma possibilidade também, que é muito legal, que é quando você, deixa eu abrir um novo arquivo, quando você estudar, por exemplo, integrais. Integrais, que é aquela parte final lá do cálculo, vou colocar aqui também 24. A gente estuda, né, áreas, geralmente, lá no final da disciplina de cálculo diferencial integral 1, mas aqui no Brasil é assim. Aí, quando você está estudando integrais, são exercícios que eles são, né, já dei aula de cálculo algumas vezes, né, os alunos às vezes até têm um pouco de dificuldade, que
são aqueles exercícios em que você quer calcular áreas entre curvas. E daí, né, você tem que saber ali onde começa o valor de x, onde termina o valor do x ali, para saber onde que a integral está delimitada. Então, também dá para a gente visualizar, às vezes, gabaritos, né, desse tipo de problema e até onde exatamente que está aquela área que você está estudando. Então, vou colocar aqui no GeoGebra o gráfico de duas funções. Então, vou colocar aqui menos x quadrado, vou chamar de f de x, tá? Então, aqui, f de x, se eu não colocar f, ele também vai dar f, então não tem problema. Vou colocar menos x ao quadrado, mais 5x, menos 1, tá? Então, a gente tem esse gráfico aqui, que é uma parábola, y negativo, perceba com cavidade voltada para baixo, e vou fazer o gráfico agora de uma reta, que é x mais 2, tá? Então, por que eu escolhi esse, né? Porque aqui, como o curso é um pouco rápido, só pra gente ficar com os valores mais visuais, assim, né? Que dá pra ver só olhando, não precisa fazer cálculo nenhum. Então, olha só, se eu quiser calcular essa área, né, entre a curva f de x e g de x, perceba que ó, o valor de x inicial, né, seria 1, que é a interseção dessas duas funções, e o valor final aqui seria onde? No 3, ó. A gente ficou bem definidinho aqui, né, no 3. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode calcular uma integral, deixa eu colocar aqui, integral, entre, ó, integral entre. Nesse penúltimo que tá ali, a gente tem assim, função, valor de inicial, valor de final. Vou clicar aqui, função. Vou colocar f de x, né, que seria a minha primeira função ali. Outra função seria g de x, que é o nome dela. Valor de x inicial, se eu quero calcular a área entre essas duas, começa no número 1 e vai até o número 3 aqui. Então, olha lá, ele vai, né, te mostrar qual que é a área, que é esse valor aqui de 1,33, né, que é a área entre essas duas curvas. E, né, a gente tem aí, então, também ele pinta, né, exatamente onde que eu estou calculando. Então, não sei se vocês tinham entendido o que eu tinha falado, né, mas seria aquela área ali que eu queria calcular, tá? E, gente, tem muitas possibilidades. Integral é indefinida, ele também pode calcular. Então, integral de uma função x ao cubo. Ele vai colocar ali, ó, 1/4, né, x a quarto, que é x a quarta sobre 4. Só que daí, né, a gente só precisa prestar atenção que ele sempre vai colocar a constante. Lembra que a integral indefinida tem sempre uma constante? Ele vai sempre escolher uma constante como sendo nula, tá bom? Então, porque, lógico, né, não tem como ele colocar o gráfico de infinitas funções para cada valor de c, tá bom? Bom, dessa parte seria isso. Da parte de geometria, né, tem mais um tempinho ainda, né, a gente consegue também fazer algumas construções. Então, eu vou colocar aqui, fazer o circuncentro, aí se der tempo depois a gente faz um meio-centro. A gente tem um conceito na geometria plana, que é o conceito ali de circuncentro, né, que é o ponto de interseção das mediatrizes dos lados de um triângulo. Então, vamos fazer isso aqui no GeoGebra. Eu vou pegar, nessa ferramenta de polígono, né, a gente consegue traçar, então, diversos elementos geométricos, tá? Então, aqui, ó, basta você ir clicando que ele já vai, ó, né, já vai esboçando pra gente o que a gente tá querendo. Então, vou fazer um triângulo, né? Então, vai um A, B, cliquei ali, fez um C, e depois eu cliquei no A e ele fechou. Se você quiser que seja em pontos específicos, né, se você vai fazer geometria analítica, você quer que tenha ali nas coordenadas, você também pode. Coloca os pontos, né, pontos aqui, acho que eu acabei não falando, seria que nem 1,2, ponto 1 e 2. Não sei se ele vai saber fazer. Calma. Deixa eu só colocar aqui. Opa, aqui está selecionado o ponto. Vou mover. Vou exibir os eixos. Está aqui. Que 1 e 2 está mais para cá. Então, ó, aqui, vou colocar aqui, ó, 1,2, tá? É normal, você só faz isso. Coloca as coordenadas que você já vai obter o ponto, tá bom? E daí, se você quer, então, um triângulo em pontos específicos, coloca os 3 pontos que você quer e depois vai em polígono e você traça o triângulo, tá bom? Esconder aqui e vou esconder os eixos. Deixa aqui mover. Botão direito, eixos. Tem como também, ó, a malha, né? Se você quer a malha ou não quer a malha. Eu vou tirar aqui. Um pouco limpo, mais limpo, tá? Vou vir aqui em mover, no último, né? Só para trazer a nossa construção aqui mais para o meio. E tá ali. Eu vou, então, geralmente, na minha tese, principalmente, como as construções eram bem mais complexas, eu gostava de deixar o triângulo transparente ali, né? Mexer na transparência mesmo do triângulo. Então, vou vir aqui, ó, cliquei com o botão direito, vou em propriedades, vou aqui em estilo,
né? Então, ó, espessura da linha, acho que ele pegou as linhas. Deixa eu tentar pegar o triângulo. Não, acho que foi o triângulo. Deixa eu ver se ele vai mudar aqui. Opacidade, a espessura da linha. Ah, tá, ele vai mexer só ali, né? Então, a cor aqui, ó, transparência. Vai em cor, transparência, e você consegue ali alterar para o 0. Então, ele fica todo em branco ali. A parte aqui do triângulo mesmo, deixa eu ver no estilo, eu vou mudar a cor para preto ou cinza, né? O que você quiser. A linha estilo, então, a gente pode colocar um pouco mais grosso, a opacidade ali um pouco maior. Posso mudar aqui o B também, ó. Então, cliquei no B, aqui ele já vai mexer no B. Então, vou colocar em preto. O A aqui também em preto. O C também para o preto. Aí, aqui, né, o A, eu acho que eu vou esconder, então vou colocar aqui em básico, ó, exibir rótulo, e vou tirar esse nome A, porque para mim, por enquanto, não é interessante. Então, vou colocar aqui o C, vou também tirar, e o B, fazer a mesma coisa. Então, a gente tem essa construção. Aí, a gente consegue já usar uma ferramenta pronta para calcular a mediatriz, né? Então, mediatriz, a gente tem um segmento, que seria o lado do triângulo, vai ser uma reta perpendicular que passa por um ponto médio. Então, ó, vou vir aqui, a gente tem essa ferramenta que é de mediatriz. Vou colocar o ponto A e o ponto C. Ó, veja que ele já vai te dando, né, as possíveis mediatrizes. Então, eu quero a mediatriz do segmento AC, que deu ali nessa reta aí. Perceba também que ali a gente tem, então, este ângulo, né, de 90 graus. Vou fazer a mediatriz aqui do AB, né? Então, a gente já tem uma interseção dessas duas retas, que é o quê? O circuncentro, pela definição que eu coloquei ali do lado. Se eu for aqui, ó, em interseção de dois objetos, a gente consegue, então, clicar na reta, clicar na outra reta, e a gente tem esse ponto E de interseção. Como é circuncentro, eu vou renomear, ó, vou vir aqui, botão direito, vou aqui em renomear, e vou chamar esse ponto de C, de circuncentro. O que acontece, né? Olha como que o GeoGebra ele é inteligente mesmo. Como que você chamou ele de C, esse ponto, o ponto aqui da direita, né, que seria o C, ele mudou para C1, porque daí é um outro ponto. Então, ele vai fazer esse tipo de coisa. Se tiver dois pontos com o mesmo nome, ele vai, então, manter o que você quer mudar, e o outro ele vai chamar de A1, de B1, né? Então, depende aí do nome do seu ponto, tá bom? E se eu fizesse, né, uma mediatriz, então, ó, do terceiro segmento, lógico, tem que dar no mesmo ponto, porque circuncentro, então, é o encontro das mediatrizes ali dos lados, e não importa qual que você vai escolher, tá bom? Então, a gente tem essa construção. Vou até dar um desfazer aqui para ficar mais limpo. Só que daí, né, o que você pode querer fazer? A gente pode querer, então, esboçar essa circunferência, né, que é a circunferência circunscrita a este triângulo. Então, quando você traça a mediatriz, a definição dela, como é uma reta perpendicular, né, um segmento passando pelo ponto médio, qualquer ponto da mediatriz está equidistando, né, ali do ponto A e do ponto C1, por exemplo, ali, olhando para esse primeiro que está aqui mais inclinado. A mesma coisa ali no AB, então mediatriz, todos os pontos ali que eu colocar nessa reta da mediatriz vai estar equidistante do B e do A. Então, em particular, né, o que a gente consegue fazer? Eu consigo pegar esse C, e esse C ele está equidistante do A e do C1. Só que também está equidistante do B, porque ele também está na outra mediatriz do AB. Então, a gente pode vir aqui, ó, em circunferência, vou clicar no centro, e até qualquer um desses pontos que vai dar o quê? A circunferência circunscrita a este triângulo, tá? Então, esse, né, é um recurso bem interessante ali para a gente estudar geometria. Mesma coisa, eu vou trazer aqui, então, um pouquinho do incentro, tá? Vou pegar aqui essa outra construção. O incentro, então, ele vai ser o encontro das bissetrizes internas de um triângulo. Então, novamente, vou vir aqui em polígono, vou colocar aqui um triângulo qualquer. Vou mudar um pouquinho aqui as minhas configurações, é o jeito que está a expressão dele. Então, eu vou vir aqui em mover, propriedades. Aí, só um pouquinho que vai abrir aqui. Então, aqui a gente consegue modificar a cor, né? Então, a transparência, eu vou deixar transparente. O estilo, eu vou deixar assim mesmo, só vou esconder, então, o nome dos segmentos. Então, aqui, não vou exibir rótulo. Não vou exibir rótulo, e o terceiro também, não vou exibir este rótulo. A cor, vou deixar tudo em preto.
Aqui o preto também. E o terceiro também aqui. Os pontos, né? Posso fazer a mesma coisa. O ponto A, o ponto... Perceba que o A aqui, ele tá muito junto, né? No segmento ali do lado. Então, a gente consegue clicar em cima e arrastar para modificar a posição desse A, tá? Então, essa é uma outra coisa interessante também. O B aqui também. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, né? A gente vai esboçar as bissetrizes. Então, vou vir aqui em bissetriz, ó. Na mesma parte ali que estava a mediatriz, né? Logo abaixo a gente tem a bissetriz. Então, vou calcular aqui, vou esboçar a bissetriz do ângulo BCA aqui e vou escolher outro ângulo para também obter uma outra bissetriz, né? Quando a gente faz isso, então, a interseção a gente chama de incentro, que é o quê? Que é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Posso vir aqui, né, interseção de dois objetos, a gente vai obter esse ponto D, vou mudar ele para I, de incentro, mas, né, se você quiser deixar, vou mudar ele aqui. Se você quiser deixar como D também, né, fica a seu critério. E daí, né, agora o que a gente pode pensar? Esse ponto, então, eu sei que é o centro da circunferência inscrita a este triângulo. Mas, como que eu posso, então, obter essa circunferência, né? Se ela está dentro de um triângulo, o que isso significa? Significa que ela fica tangente aos lados deste triângulo, tá? Então, uma vez que ela é tangente aos lados do triângulo, a gente tem que o raio no lado vai formar 90 graus, né? Que é a nossa definição de tangência. Então, como que eu vou obter o outro ponto que está essa circunferência? A gente pode fazer uma reta perpendicular a qualquer um desses lados aqui, passando pelo incentro. Então, eu vou vir aqui, ó, em reta perpendicular, clico aqui no I, clico aqui no segmento, né, que é segmento AC, e a gente obtém essa reta. Essa reta, então, ela é perpendicular a este lado. Vou pegar a interseção, né, então aqui no segundo, interseção, e a gente obteve esse ponto D. Agora, se eu for lá na ferramenta circunferência, ó, circunferência dado entre um dos seus pontos, e clicar no I e até o D, ó, a gente obtém o quê? A circunferência inscrita ao triângulo ali que a gente acabou de construir, tá bom? Então, né, essas são ali algumas das possibilidades do uso do GeoGebra. Também tem, né, a janela 3D, eu acho que depois o Luiz também e o João vão falar um pouco mais. Mas para hoje, então, acho que seria isso. Não sei se tem alguma dúvida, se foi muito rápido, mas eu fico tão disponível. Acho que a Thalita levantou a mão. Isso, ô Luana, é só para lembrar quem está participando que eu coloquei a lista de presença ali nas mensagens na chamada. É importante que preencham, tá? Para que a gente consiga certificar depois. Então, é a última mensagem que consta ali, é a lista de presença. Beleza. Se alguma dúvida, algum questionamento, críticas também são bem-vindas. Acho que o Samuel está pedindo para enviar novamente, porque a energia caiu. Muito obrigada, Rosiane. Luana, a Luciana aqui. Estou com o microfone da Thalita, tá bom? Para não dar interferência. Primeiro, parabéns, Luana. Você explica muito bem, viu? Olha, eu estava precisando revisitar o GeoGebra desse jeito, viu? Esclareceu muito, né? Eu acho que foi... eu vou falar pelos meus alunos, né? Que a Rosiane é minha aluna também. Eu acho que vai ajudar muito, muito daqui para frente essa aula de hoje que você ministrou para a gente.
né? Então, eu só tenho que falar que agradecer, porque, assim, foi muito explicativo mesmo, bem intuitivo o GeoGebra, né, para quem já mexeu, né, e quem não mexeu ainda, não ficar com medo, porque ele não é só uma janela de geometria, uma janela de álgebra, uma janela é um universo de possibilidades. Eu acho que hoje você deixou isso bem claro aí para os alunos. Então, na verdade, é só agradecer mesmo, viu, Luana? Muito obrigado. Não sei se a Cristina quer falar alguma coisa, né? Ela falou parabéns ali, né? Que é outra professora pesquisadora de Portugal, do ISEC. Não sei se ela quiser falar alguma coisa. Está aberta aí, tá, Cristina? Mas eu já deixo aqui o meu obrigado, tá, Luana? Eu também gostaria de agradecer, Luana. Nós temos vários alunos aqui que são bibidianos. BIBID é um programa, Cristina, que a gente tem aqui no Brasil, que é de formação de professores. Então, grande parte dos alunos que estão aqui fazem parte desse programa. E nós temos muitos alunos de primeiro e segundo ano, que alguns ainda com cálculo para fazer. Então, com certeza, bem esse início que é importante para eles. A gente tinha feito esse pedido para o João Alessandro, o dia que a gente conversou com ele, com o Luiz Otávio, acho que você não pôde estar presente, mas a gente pediu para que fosse um curso bem introdutório mesmo, para nos ajudar com os nossos alunos bibidianos. Então, muito obrigada, viu? Bom, eu que agradeço as falas, né, e todas as pessoas que estão parabenizando. Eu fico muito contente também que eu consegui contribuir um pouco com a aprendizagem. A Patrícia levantou a mão. Olá, da parte de Portugal, do ISEC, sou colega da Cristina, tudo bem? Nós também utilizamos bastante o GeoGebra, os nossos alunos amplamente nas aulas, além do MATLAB, mas o GeoGebra é bastante mais simples, bastante mais intuitivo. E agora em cálculo 2 eles usam mesmo as folhas 3D e a visualização dos gráficos, eu acho que é extremamente importante. Muito obrigada, Luana, foi muito interessante. Muito obrigada pela participação, Patrícia. A gente fica muito feliz de estar desenvolvendo esse projeto com vocês do ISEC, viu? Tem sido uma grande parceria aí. Obrigado pela divulgação, viu, Cristina? Foi muito bem divulgado pelo ISEC e a gente recompartilhou. Foi bem legal. Foi bom. É pena os alunos, pronto, foi na altura dos exames para eles e foi complicado. Foi. Vocês estão em exames agora? Agora não, quando foi em janeiro, estávamos em tá, sim. Mas vamos organizar outro horário, às vezes a gente pode pensar em outro horário, às vezes os alunos de Portugal, se precisar, Cristina, puder fazer mais cedo, aí talvez a gente não tenha tanta participação nossa aqui, mas se precisar, a gente está à disposição, tá bom? Tá bom. Temos que continuar. Isso. Eu acho que a gente quer agradecer, então, né? O próximo encontro nosso está marcado para a semana que vem, né, João? É isso, né? Mesmo horário. No mesmo horário. Eu não sei se o João Alessandro quer fazer alguma finalização aí, mas da nossa parte, então, a gente encerra o encontro de hoje, mais uma vez agradecendo a todos e todas que participaram conosco. Valeu. Tchau, gente. Muito obrigada pela presença. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.